O relato do Evangelho do 21º domingo do tempo comum trata da profissão de fé de Pedro e ocupa um lugar central em Mateus. Acontece no momento de virada, quando começa a aparecer no horizonte de Jesus um destino de cruz. Depois do êxito inicial do seu ministério, Jesus experimenta a oposição dos líderes e certo desinteresse também por parte do povo. Jesus então se dirige aos seus discípulos com duas perguntas sobre si próprio. Não se trata de medir a sua cota de popularidade, mas de tornar as coisas mais claras para os discípulos e confirmá-los na sua opção de seguimento. A primeira pergunta feita por Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta ressoa questionando se a sua presença é significativa para as pessoas. Os discípulos, que têm diante de si muitas pessoas de prestígio, que são admiradas pela sociedade, poderiam dizer que Jesus se pareceria com alguma delas. Mas eles afirmam que Jesus é como Elias, João Batista e Jeremias. É uma grande coisa, porque eles não percebem em Jesus a mínima semelhança com os grandes deste mundo. Jesus se parece com João Batista porque não é como o caniço que se deixa esvoaçar pelo vento. Se assemelha a Jeremias porque contesta o templo e a religião feita de ritualismos. Enfim, se parece com Elias, aquele que professou a fé no único Deus e refutou qualquer compromisso com os ídolos. A segunda pergunta de Jesus se direciona aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Parafraseando essa pergunta, diríamos: que sentido tenho eu para vocês? Essa pergunta continua ressoando em nossos ouvidos hoje. Responder a essa questão não significa aprender lições de catequese ou tratados de teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa em nossa existência. Pedro responde corretamente a essa pergunta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas apesar da resposta, Pedro ainda não entendeu de fato quem é Jesus. Ainda tem em mente o Messias segundo a tradição do seu povo, pois o filho de Davi é aquele que conquistará o mundo. Mas ao menos Pedro entendeu que Jesus é o Messias. Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro mostrou-se aberto à revelação e somente deste modo pôde perceber a verdadeira identidade de Jesus. De fato, não podemos reconhecer Jesus a não ser pela graça de Deus. Pedro conheceu a identidade de Jesus. Agora é Jesus que reconhece a identidade de Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus muda o nome de Simão para Pedro e acrescenta: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro é a tradução grega do hebraico Kéfas, pedra. Mas o que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a pedra sobre a qual a igreja de Jesus vai ser construída? Mateus está afirmando que a base firme e inamovível sobre a qual vai assentar a igreja de Jesus é a fé de Pedro e da comunidade dos discípulos que professam Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e de desligar. Pedro recebe as chaves. Significa que ele se torna o porteiro do paraíso? Não. A entrega das chaves equivale à nomeação do administrador do palácio de que falava a primeira leitura de hoje. O administrador do palácio, entre outras coisas, administrava os bens do soberano, fixava o horário da abertura e do fechamento das portas e definia quem poderia entrar ou não no palácio. Com essa leitura, Isaías nos mostra
como se deve concretizar o poder das chaves. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para realizar interesses pessoais e para impedir os seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer o seu serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos. Assim, Jesus nomeia Pedro para ser o administrador da igreja, com autoridade para interpretar as suas palavras e adaptar os seus ensinamentos às novas necessidades e situações. A expressão "as chaves do reino dos céus" é uma figura que representa o serviço pastoral. Não significa o céu como a vida do além, mas o reino de Deus entendido como a comunidade, da qual Pedro tem a missão de zelar. O sentido de ligar e desligar designava entre os judeus o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não era permitido e para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade. No entanto, essa tarefa não está confiada somente a Pedro, mas a todos os discípulos. E é a essa comunidade representada por Pedro que Jesus confia as chaves do reino. Como conclusão, eu faço lembrança de outro Pedro, o profeta do Araguaia, que abraçou a fé professada por Simão e as primeiras comunidades cristãs como causa maior do que a própria vida. E a todos aqueles e aquelas que se dispõem a aderir à mesma fé, sua poesia ousa alertar. Se não vens para dar o coração e a vida, não te preocupes em entrar. Bom domingo a todas e a todos.